Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retoma, né, as nossas atividades das sextas-feiras, não é, Simone? Porque nós voltamos o mês passado, mas falamos na terça. E agora a gente está voltando nas sextas. É claro que nessa modalidade ainda, né, em distanciamento social, mas estamos compartilhando os nossos afetos, né? Muito bem. E hoje nós estaremos, então, falando, e aí eu conversando com a Simone, eu achei que seria interessante a gente estar fazendo fazendo uma sequência dos princípios básicos. Nós falamos, sim, acho que em maio, nós falamos sobre Deus, e hoje nós estamos dando continuidade a essa nossa proposta, falando então sobre Jesus. Jesus, mestre, irmão e amigo. Sabemos que Jesus, segundo definição lá no Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus oferece aos homens. E Jesus é o tipo mais perfeito e é o guia e modelo. Os Espíritos, então, respondem a Kardec que ele é o tipo mais perfeito, é o guia e é o modelo para a humanidade. E sabemos, né, que Jesus divide a nossa história antes do Cristo e depois do Cristo. Então, Deus, o nosso Pai Criador, ele, né, por meio das suas leis, ele vem trazer para nós, né, a referência para que a gente alcance, então, essa paz, especialmente a capacidade de gerenciar a nossa vida. E aí, então, nós vamos encontrar algumas frases de Jesus que elas representam para nós a nossa referência, a nossa base de vida, quando Jesus diz, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele diz para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E aí, então, algumas frases muito impactantes de Jesus na nossa vida. Eu sou o pão da vida. Né? Então, assim, o pão da vida nos ensinando que ele traz um alimento diferenciado. Quando ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, ele fala de um outro alimento diferenciado, como nós falamos. Um alimento capaz de alimentar as nossas almas, alimentar os nossos espíritos. Diz para a gente, né? Que ele é a videira e nós somos os ramos. Então, Jesus é esse alimento realmente para toda a nossa vida. E sabemos, de acordo com a doutrina espírita, que as leis divinas, elas chegaram até nós por meio, inicialmente, de Moisés. E essas leis, elas chegam de acordo com a nossa maturidade espiritual, de acordo com o nosso grau de compreensão. Então, primeiro nós temos a lei de Moisés, e Moisés fala para nós de um Deus que faz acepção de pessoas, de um Deus que escolhe um povo, que tem um povo que é chamado povo escolhido. De um Deus, ele fala de um Deus que é vingativo, mas de um Deus que impera a sua lei. E com Jesus, não. Jesus vai dizer para nós, a primeira grande questão, não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. E o que Jesus faz durante toda a sua vida é exatamente cumprir essa lei. Ele vem desenvolver a lei, vem dar sentido à lei. E veio ainda adaptar essa lei de acordo com essa nossa maturidade espiritual. E quando nós falamos de lei, né? O que é lei? Estamos falando tanto de lei, né? Então, a lei são esses princípios que enumeram, que identificam quais são os deveres do homem para com Deus e para com o próximo. Mas com Jesus, essa lei ela se torna mais suave, porque Jesus nos ensina, a gente vai falar de perdão, de amar ao próximo. E aí, em muitos momentos, ele diz, né? A lei diz, né?
Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, Jesus, ele vai dizer, eu, porém, vos digo, né? Aprendeis o que foi dito, amar os vossos amigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E Jesus, então, nos ensina a fazer alguma coisa de especial. O que fazer de especial? Então, nós vemos a lei de Moisés e a lei de Jesus de uma forma clara, não é? Porque Jesus vem combatendo essas práticas exteriores, as adorações, os sacrifícios, as falsas interpretações, e nos ensina que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ele vai reduzir toda a lei em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas sabemos também, além de Jesus representar, de acordo com os ensinamentos espíritas, a segunda revelação, sabemos que Jesus é o governador espiritual do orbe. Jesus é o governador espiritual da terra. E juntamente com seus prepostos, com seus assessores, uma equipe de trabalhadores, incluindo engenheiros, historiadores, sociólogos, geógrafos, siderais. Eles é que vão lançar as balizas para a formação do planeta Terra. E a formação da Terra foi cuidadosamente trabalhada com todos os detalhes, todas as questões minuciosas foram pensadas e assentadas. Quando a Terra estava pronta, quando a serenavam todos os elementos da atmosfera, foi no seio dos mares gelados que nós vamos, que a espiritualidade nos ensina, que foram detectados os primeiros princípios da vida. Foi lançado os princípios da vida, o que a gente chama de as mônadas celestes, os princípios inteligentes. E aí, durante milênios e milênios, esses trabalhadores do Cristo, esses engenheiros, esses prepostos siderais, eles trabalhavam de forma incansáveis. Eles se desdobraram em atenção, em dedicação e paciência para sedimentar no mundo um modelo físico para cada espécie que ia sendo formada. Então, nós temos assim, os répteis, e nos répteis nós temos cada reino, as suas espécies sendo definidas e formadas. Igualmente para o homem, que também obedeceu ao mesmo princípio. Esse processo de evolução em que se percebeu a conquista definitiva de uma forma para cada espécie, ela aconteceu no mundo físico e no mundo espiritual, onde esses trabalhadores espirituais imprimiam novos componentes mais harmoniosos e efetivos, mais salutares, para o retorno no plano físico, para o processo de repetição e sedimentação desses novos elementos que foram implantados. Ou seja, então a nossa evolução, a nossa conquista de todos os nossos órgãos, de todas as nossas de todos os automatismos fisiológicos e psíquicos, eles ocorreram, então, por meio de uma repetição sistematizada para a consolidação das novas funções. Isso é bastante superficial, tá, gente? Só para a gente entender. Até que ocorreu a conquista definitiva da forma humana. Todo esse processo, como eu falei, ocorreu, então, no plano físico e no plano espiritual, sob a supervisão, sob a orientação, sobre a governadoria, sob o comando de Jesus. Por isso, então, nós entendemos que Jesus é o governador espiritual da
existe aqui na Terra. Concomitantemente a esse processo, na constelação de Cocheiro, precisamente no orbe de Capela, um dos seus planetas passava por uma situação semelhante ao momento vivido pela Terra. Em seu processo de transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Da mesma forma. Então, lá, nesse planeta, alguns espíritos rebeldes existiam, então, nesse lugar, que resistiam ao progresso e à transformação. Ou seja, eram espíritos rebeldes. E esses espíritos, portanto, eles dificultavam a harmonia daquele lugar. Eles dificultavam o progresso daquele lugar. Dessa forma, foi deliberado, então, nas regiões superiores, que esses espíritos deveriam ser expurgados daquele lugar. Mas eu preciso falar de uma outra coisa interessante, eu esqueci de falar realmente. Que Jesus, né, Emmanuel coloca para nós que existe uma comunidade de espíritos puros que regem a vida de todos os ordens, de todas as vidas que regem a vida em todos os ordens, do sistema. E que Jesus faz parte dessa pleiade de espíritos puros. E ele é o governador espiritual da Terra. Tudo bem? Então, os espíritos se reuniram e deliberaram que esses espíritos que estavam dificultando a evolução desse orbe lá em Capela deveriam ser expurgados daquele lugar, deveriam ser degradados para um planeta primitivo. E o planeta primitivo, naquele momento, era a Terra. Aqueles espíritos, então, ao tomarem conhecimento dessas deliberações, eles procuraram Jesus. No seu reino de amor, nos fala Emmanuel, e que Jesus exortou aqueles irmãos sofridos a se reintegrarem, a se reingressarem na vida física, na Terra primitiva. Na Terra primitiva seria um local onde eles deveriam exercitar o amor, a fraternidade e impulsionar o progresso daqueles seres primitivos. E, além do mais, eles estariam, por esse exercício, nesse exercício, conquistando a consciência pelo cumprimento dos deveres. O que nos chama a atenção é essa questão, conquistar a consciência pelo cumprimento dos deveres. Observamos, então, que quando Jesus nos ensina que a tarefa que ele veio fazer aqui na Terra, quando encarnado, foi, ele fala com Haná, que a sua tarefa aqui na Terra seria a conquistar a implantação do reino de Deus na Terra. Haná pergunta, mas como é que é isso? Que vem a ser esse reino? E ele diz, então, que o reino de Deus na Terra é a conquista do reino dos céus no coração do homem. E essa conquista do reino dos céus, segundo nos é permitido entender, é essa ampliação da consciência por meio do cumprimento dos deveres. Mas Jesus, naquele momento, além de exortar esses irmãos a reingressarem na vida física aqui no planeta primitivo, ele promete àqueles irmãos que ele viria no porvir. Ele viria. Ele encarnaria na Terra para ensinar, por meio do seu exemplo, o caminho da redenção, o caminho do retorno. E cumprindo essas promessas, foi assim que Jesus veio. E para isso, Jesus escolhe o reino de Israel para trazer a sua mensagem. Pois esses irmãos faziam parte também
daqueles espíritos que foram expulsos de Capela, constituindo a raça adâmica. Entre essas raças, nós distinguimos, separamos a raça do povo de Israel. Que esses irmãos, dentre todas as raças, conservavam no coração a lembrança da vinda do Salvador. Eles cultivavam uma fé viva, e essa fé era renovada por meio de vários profetas que sempre relembravam que ele viria. E a proposta de vinda desse Salvador era o resgate do homem, era a salvação do homem, era trazer, na verdade, ao homem a possibilidade da conquista do reino de Deus. Contudo, a conquista do reino de Deus para o povo israelita se traduzia em conquistas físicas. Dessa forma, Jesus não foi reconhecido por seus irmãos de raça e de fé. E Jesus ainda cumpre as profecias que foram trazidas por todos os profetas, e que nessas profecias estava descrito que Jesus seria condenado e crucificado por eles. Eles estudaram isso a vida inteira, esperaram Jesus, e Jesus cumpre toda a profecia. E lá estava escrito que Jesus seria condenado e crucificado por seus irmãos de fé. Muito bem, né? Mas Jesus deixa para nós, para todos nós, a sua lição imorredoura. Deixa para nós o seu exemplo imortal. E nós sabemos que todos os reis passaram. Sabemos que as leis, os reis, sabemos que os poderosos, sabemos que tudo passa. Mas o seu ensinamento, a estrela de Jesus, ela continua a cada dia mais firme, mais constante em nossa vida. Nunca Jesus foi tão procurado. Nunca Jesus foi tão reconhecido como nesse momento, tornando-se, portanto, a base da sociedade, o referencial de toda a literatura. Jesus modificou todos os conceitos do mundo. Se observarmos, quem nos fala disso no livro Boa Nova, Humberto de Campos diz: os homens desconhecem, mas foi Jesus que reformulou todo o sistema jurídico no mundo, implantando a palavra perdão. É Jesus que é o alicerce da sociedade, quando ele diz: amai ao próximo como a vós mesmos. Todas as leis da sociologia, elas se embasam no amar ao próximo como a ti mesmo. Mesmo Freud, que se diz ateu, ele todo o seu grande ensinamento, ele sempre busca uma referência nas palavras de Jesus. Muito bem. Então, voltando ao título do nosso trabalho, né? Jesus Mestre, ele se intitulou Mestre, ele se intitula. Quando ele foi chamado quando ele foi invocado pelos discípulos, um dos discípulos disseram: bom mestre. Jesus diz assim: bom é o Pai, mas mestre dizeis bem, porque eu o sou. Então, o mestre é aquele que ensina aos seus discípulos, que são aqueles que acompanham o mestre de perto, são aqueles que estão bebendo dos ensinamentos do mestre e procurando seguir os seus ensinamentos. São os discípulos. Mas, igualmente, ele falava com os discípulos e os convocava, mas falava também para a multidão. E aí, como mestre, ele renova também toda a pedagogia, todo o sistema de aprendizagem, ao ensinar que a conquista da paz e da felicidade ocorre com a implantação
do reino de Deus em nosso coração. Toda a epopeia de luz se fez nesse sentido. Ao cantar o hino imortal das bem-aventuranças, ele vem ensinando, ele canta, mas ele ensina pelo seu exemplo. Que essa conquista se faz de forma individual. Individual. Então, nós vamos aprender que a educação não se dá no coletivo, ela se dá no individual. E aí, ela se dá no individual quando o ser desperta para a luz. A função, portanto, do educador é de estimular no educando o seu despertamento. E ele estimula por meio de si mesmo, pelo seu exemplo. Daí o imperativo de Jesus, quando ele diz: desperta tu que dormes. Lázaro, levanta, vem. Quando ele diz: levanta e anda. Quando Jesus indaga ao doutor da lei. Quando Jesus é questionado pelo doutor da lei sobre a forma de se conquistar o reino dos céus, Jesus, então, devolve a ele a pergunta: o que está escrito na lei? Como ler? Não é? Como você lê? Ou seja, além de que o que está escrito na lei, porque uma coisa é nós repetir o que a gente leu, mas ele vai mais, ele vai além. Ele está dizendo o que está escrito na lei. Você sabe o que está escrito na lei? Sim. Mas como você lê? Como lê? Ou seja, qual é a sua interpretação? Ele, então, conclama o indivíduo a se posicionar. Como lês? Essa é a função da verdadeira pedagogia. Como ler? Respeita, portanto, a singularidade. Busca acessar a divindade de cada um, os talentos adormecidos. Como você lê? Ou seja, permita que você saiba quem é você. Faça esse exercício de dizer que você, como você lê. Ensina, portanto, que o processo educacional ocorre para cada um, de acordo com as suas capacidades. Utiliza para tal proposta o amor como o sentimento mais cristalino para acordar as almas. E olha que fantástico! Quem seguirá as pegadas do Cristo para falar de educação da forma talvez mais afetiva que nós conhecemos é Pestalozzi. Pestalozzi vai transformar o seu instituto educacional semelhante a um lar, porque ele diz assim: a educação ela ocorre por meio do amor. É por meio do amor que se desperta o outro, para que ele possa, então, fazer com que emerja da sua intimidade todas as suas potências. Pestalozzi, na escola que Kardec foi instruído e foi educado. Jesus responde ainda como mestre à indagação de Nicodemos, mas a gente vai aprender uma outra coisa. Ele respeita a capacidade moral de entendimento da lei de renascimento. Porque o Nicodemos não entendeu quando Jesus fala, quando Jesus responde para ele. Na verdade te digo que para alcançar o reino dos céus é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos fala, mas como pode um homem depois de velho entrar no ventre da sua mãe? E Jesus fala para ele, mas se você, sendo um doutor da lei, não entende as coisas da terra, as coisas materiais, significa que não é possível falar de coisas espirituais. Ou seja, então Jesus
ele respeita a capacidade moral de entendimento de cada um. Ele não transgride, ele não desrespeita o conhecimento, a capacidade de cada um. E aí Jesus questiona o jovem rico. Quando o jovem rico indaga para ele, o jovem rico diz a Jesus que ele não tinha harmonia, né? Faltava harmonia interior. Ainda que o mundo contemplasse com todas as vantagens materiais, as vantagens de posses, as vantagens econômicas, físicas e materiais, porque ele tinha beleza, ele tinha poder e tinha riqueza. Mas lhe faltava a paz interior. E aí ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para alcançar essa paz? Aí o jovem fala assim: não, Jesus pergunta para ele: o que você sabe sobre isso? O que está escrito na lei? E aí aquele jovem responde todos os mandamentos. E Jesus diz para ele: vai e cumpra. Ele diz: mas Jesus, eu sempre cumpri tudo isso a minha vida inteira. Aí Jesus então dá mais. Olha, Jesus entende o conhecimento que ele tem e dá mais. Então vá, dá tudo que tem aos pobres e segue-me. Mas aquele jovem diz: ainda não. Hoje não, né? Ou seja, naquele momento não. Porque aquele jovem, posteriormente, ele tem uma queda, porque ele ia correr, ele era um corredor de bigas, ele tem uma queda, e no momento do seu desencarne, ele depara com Jesus, que lhe estende as mãos e diz: agora vem. Então, aquele jovem rico, naquele momento do desencarne, ele consegue, naquele momento, só naquele momento, ele consegue seguir Jesus. E na condição de irmão, nós vamos ver Jesus dizer à mulher pecadora: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. É o irmão que diz isso, né? É o irmão que compreende a dor do outro e fala: vai, não peques mais. Ou seja, siga seu caminho, siga em frente. Você está tendo novamente a oportunidade de refazer a sua vida. Jesus, na condição de irmão, ensina os homens a conquistar a própria consciência. Quando ele diz, nessa mesma cena, onde os fariseus e os saduceus apresentam a ele essa mulher pecadora e fala: Senhor, a lei que nos rege pede que nós apedrejemos essa mulher. Mas tu, que diz ser o filho de Deus, o que é que você nos diz sobre isso? E Jesus olha e diz: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Então, naquele momento, ele ensina os homens a fazer o primeiro exercício de olhar para dentro de si mesmo. Aquele que tiver sem pecado, aquele que tiver sem. Ou seja, olhe dentro de você mesmo. Faça esse exercício de conhecer as suas dificuldades íntimas. E se você não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Está nos ensinando a reconhecer que também nós somos faltosos como o outro. E aí vamos encontrar Jesus na condição de amigo, lá nas bodas de Caná. Quando Jesus transforma a água em vinho, para atender a sua mãe diz: meu filho, é as bodas. A festa está no auge e o vinho acabou. O que nós vamos fazer? E Jesus: mas o que eu tenho com isso? Ela diz: será? É a sua hora. É chegada a sua hora. E Maria sabia. É chegada a sua hora, Jesus. Então Jesus entende aquele momento e pede ao garçom, né?
ao rapaz que estava servindo, enche as talhas de água. E ele então transforma a água em vinho. E diante da indagação de Pedro, Pedro diz: Senhor, mas o vinho poderia levar à amargura. E o Senhor transformou a água em vinho. E Jesus então fala com Pedro: Pedro, você conhece a alegria de servir a um amigo, Pedro? Você já experimentou essa alegria? Será que a gente já experimentou essa alegria de servir a um amigo? E aí ele ensina para nós. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem ao Pai. Que o nosso coração seja uma sala iluminada, onde nós possamos receber os nossos amigos. E nesse momento, ele então nos ensina a beleza e a grandiosidade da amizade. E aí nós vamos lembrar lá no Exupéry, né? Ele fala assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que conquistas, né? Vamos encontrar lá no vamos encontrar no Velho Testamento, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Isso está escrito Provérbios. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Então Jesus está dizendo, né? Os tesouros do coração. Que a gente transforma nosso coração numa sala, onde a gente possa acolher os amigos, onde a gente tenha 1 milhão de amigos, né? Para ficar mais rico, como a música do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder ficar. Porque os amigos alimentam as nossas almas e Jesus diz: os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Aí, Jesus, em certo momento, ele vai dizer para os discípulos: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos, pois estes sabem todos os segredos do seu Senhor. O servo não sabe, mas eu já não vos chamo servos. Eu vos chamo de amigos. E tudo que eu aprendi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Aí, a gente fica pensando, né? Será que nós somos servos do Cristo? Porque o que nós queremos, com certeza, é nos tornar amigos de Jesus. Aí, gente, ele começa então a nos ensinar o canto mais excelso. E eu lembro que uma vez eu lembro Humberto Roeder, ele dizia o seguinte: se todo o conhecimento do mundo acabasse, se tudo se perdesse, mas se permanecesse as bem-aventuranças, ainda assim os homens estariam enriquecidos. A humanidade não teria perdido nada, porque toda a epopeia, toda a caminhada, toda a trajetória da humanidade se reduz, né? Se reduz, vamos dizer assim, né? Mas ela está contemplada, acho que a palavra melhor é essa, se contempla nas bem-aventuranças. Aí ele ensina: bem-aventurados os pobres de espíritos. E aí, de uma forma magistral, nós vamos encontrar lá no livro de Divaldo Pereira Franco, chama Primícias do Reino. Esse livro acho que é da Amélia Rodrigues. E ela vai dizer de forma belíssima quem são os pobres de espíritos. Ela vai dizer assim: os pobres de espíritos são os livres de posses e ambições. Olha, são livres de posses e ambições. São amantes da liberdade. E quando nós dizemos livres de posses, ou seja, eles podem até possuir, mas eles não são escravos da riqueza. A riqueza não os possui. Eles possuem a riqueza.
Eles gerenciam as riquezas. Né? Então, são livres de posses e ambições. São os amantes da liberdade. São os pugnadores dos direitos alheios. São idealistas. Cultores da verdade. São preparados para a verdade. Eles não possuem peias que os atam à retaguarda. O que é peia, né? Quando a gente fala peia, a pessoa está piada, ou seja, a pessoa está presa. Eles não têm nada que os prendem ao passado. E olha, como a gente se prende ao passado. Quando nós começamos a pensar na ansiedade, nas emoções que nos aprisionam, no processo de solidão que muitas vezes vivenciamos, ou então nos mergulhamos, porque a gente pode vivenciar ou a gente pode se mergulhar. Muitas vezes nós estamos mergulhados na solidão, mergulhados na ansiedade, na depressão. É porque nós estamos atados ao nosso passado. Nós estamos presos ao nosso passado. Mas os pobres de espíritos, eles não estão presos ao passado. Porque eles entenderam que o passado apenas nos dá uma ideia do que a gente foi. Ele apenas nos referencia, ele nos dá uma personalidade, nos fala do que a gente foi. Mas ele não pode nos prender. Porque eu só posso responder pelo meu aqui e agora, pelo meu presente, como Jesus nos ensina. Ao homem basta o seu dia, e ao dia basta o seu mal. Ele nos ensina nesse momento, então, por que estáis ansiosos com o que comer, com o que beber e com o que vestir? Ao homem basta o seu dia, e ao dia basta o seu mal. Mas veja bem, a gente está dizendo assim, estáis ansiosos com o que comer, com o que vestir, e nós estamos vivendo nesse momento uma pandemia. Além da pandemia, nós estamos enredados em meio de um sofrimento real e não é ilusório. Nós estamos deparando a cada momento com mortes, estamos deparando com o sofrimento de familiares que perdem os seus entes queridos, porque uma coisa é perder um ente querido e constatar a sua morte e fazer um processo de despedida ou de luto, mas esse momento é uma guerra, porque muita gente está morrendo, uma guerra com vírus, promovida por um vírus. Então, esse momento de guerra, em que perdemos tantos familiares, sem fazer um processo de despedida, muitas vezes não conseguimos viver o processo de luto. Então, é um processo muito doloroso para os familiares que perdem os seus entes queridos. Mas, ao mesmo tempo, é um processo muito doloroso para aquele que desencarna assustado, chega no plano espiritual, e nós vimos lá no livro Nosso Lar. Quando ocorreu a primeira guerra, quando ocorre aquela guerra, como os trabalhadores do plano espiritual são preparados para lidarem com medo. Ou seja, nós estamos vivendo nesse momento num clima de insegurança, de medo e de muita ansiedade, de muitos problemas psíquicos, porque temos atualmente uma realidade assustadora. Mas vamos buscar o nosso mestre que nos ensina. E o que ele nos ensina? Se Deus cuida das árvores, das aves do céu, se Deus cuida das
das árvores do campo, se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje existe e amanhã não existirá mais, se Deus cuida das aves do céu, e as aves, elas não ajuntam em celeiros, hoje existe, amanhã também não, poderão não existir, não existirá mais. Que cuidado Deus não terá com cada um de vós, homens de pouca fé. Então, essas palavras de Jesus nos pede para que a gente modifique a nossa postura diante da realidade dura que estamos enfrentando. É preciso viver. E aí ele termina. Aquietai os vossos corações, asserenai as vossas mentes, não estáis ansiosos pelo dia de amanhã. Ao homem basta o seu dia, porque é necessário, a gente sabe, que é viver bem o momento presente, é aprender em cada situação que a vida nos propicia, aprender a tirar o melhor de cada situação. É que vamos construindo o nosso futuro. Alguém falou alguma coisa, Simone? Alguém quer participar? Tudo bem, Simone? Tudo bem? Então, Então vamos lá, continuar. tudo bem. O Carlos, tem alguma pergunta? Foi feita no chat? Parece que sim. Tem alguma pergunta? Alguém? Tem pergunta. Ô, Simone, não, ninguém perguntou, não. Então, não. Tá tranquila, né? Tá tranquilo. Igual eu falei com a Carmen, ela embalou, tá indo tudo direitinho. Parabéns, Estrada viu, reta, né, Sandra? Sandra? Eu queria só falar uma coisinha, posso? Pode. Quando, quando você falou, Sandra, que nós, não sei se nós somos escravos de Jesus. Você falou assim, não, nós temos que ser amigos de Jesus, né? Na verdade, certo. Nós queremos que Jesus seja o nosso escravo, né? Porque nós queremos que ele faça tudo por nós. Nós queremos que todos os santos sejam nossos escravos, que Deus seja nosso escravo, né? Porque Deus tem que ser muito bom para nós, que nós somos tão bons, né? É só isso. É isso mesmo, Sandra. Mas olha que legal, né? Jesus respeita, na verdade, assim, né, a condição de cada um. E a gente viu isso, né, com Nicodemos. Ele diz assim, com Nicodemos, se você não tá... Imagina o que o Nicodemos perguntou para ele. Nicodemos era um doutor da lei e fala para ele, mas como é que é isso? Como é que um homem, depois de velho, pode entrar no ventre da sua mãe? Ou seja, não tinha nenhuma lógica ele perguntar isso para Jesus, não é, minha gente? Não tem a menor lógica. Jesus diz assim, peraí, mas como é que você, um doutor da lei, não entende essas coisas, não é? Ou seja, isso não é possível. Não é possível. Se ele é um doutor da lei, ele sabia que as religiões antigas já falavam das migrações da alma, já falava da imortalidade da alma. Então, ele sabia disso. Né? Da mesma forma, nós sabemos, porque assim, já tem 2020 anos, semelhante aos simples, desataviados, as crianças, inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus, e súdito dele desde já. Inocentes porque venceram o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores, ressarcindo débitos, lavado as mãos, puros, portanto, sem a vacuidade do eu, predispostos à autodeliberação, à autossublimação, livres dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes, como todos, ao lado de todos, sem ninguém, com todos, ao lado de todos e sem ninguém. Não amarrado aos outros, às convenções dos outros. Olha que beleza.
Esse é o primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque a partir desse momento, que nós entendemos que somos pobres de espíritos, nós poderemos ressarcir os nossos débitos. Ressarcindo os débitos, nós nos tornamos brandos, porque a gente consegue compreender os outros, perdoamos o outro, limpamos o nosso coração, e aí conseguimos enxergar Deus em tudo que nos cerca. E enxergar Deus em tudo que nos cerca é ver a divindade e a beleza da vida. E poder cantar, né? Olha aqui. Eu estava falando ontem de uma música que dizia assim, né? Eu me trago de cabeça uma canção que o antigo compositor baiano dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Ou seja, é a gente poder olhar em tudo e dizer: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Não é? Entender que realmente tudo é divino e tudo é maravilhoso. É isso, Simone, né? Nós, né? Terminamos no tempo que você nos deu. Eu vou cantar uma música que fala de Jesus, né? Jesus, o nosso irmão e mestre. É a música de Natal, que nos fala a música Noite Igual. Noite igual nunca haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual dia de festa. Sideral, anjos cantando, é Natal. Nasceu Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperanças de ver outra noite. Noite igual nunca haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual dia de festa. Sideral, anjos cantando, é Natal. Nasceu Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo
graça sem distinção. Te damos graças, ó Mestre Pão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperanças de ver outra noite. Com a palavra a vocês. Estou devolvendo a palavra para você, Carlos, e você, Simone. Oi, Simone, câmbio. Né? Não, porque estava pode falar. Fechado. Ô, Sandra, nós te agradecemos muito. Palestra muito tranquila, muito gostosa. Mas falar de Jesus é isso, né, Sandra? É isso, alegria, né? E como você falou, né, desse momento atual, a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque temos esse privilégio de estar aqui no conforto da nossa casa, né? E além do conforto dessa paz, a gente ainda tem além de bebendo essas pérolas do Evangelho. Então é muito bom, que o GEAL está proporcionando muito bom, né? É verdade. E a gente tem que pedir sempre que Deus ampare, né, essas pessoas que estão na rua, né, que estão no hospital, né, que estão sofrendo, né? Sim. Muito bom, nós te agradecemos muito. Agora nós vamos lembrar que próximo domingo, às 19 horas, nós vamos ter com a expositora Patrícia de Carvalho o tema Destinação da Terra e Causa das Misérias Humanas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, 6 e 7. Sandra, eu acho que não ficou nenhuma pergunta, nenhuma foi feita pergunta, não. Acho que é porque foi tranquilo. Tá. Ô, Sandra, você faz a prece pra gente? Como é que é? Você faz a prece final para a gente, só para encerrar? Claro, faço sim, faço sim. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, a serenar os nossos corações. Vamos pedir a Jesus que uma luz divina possa descer, uma luz provinda do plano mais alto, uma luz azul, provinda das esferas mais altas, possa penetrar todo o nosso ser, desde o chakra coronário, passando por todos os nossos chakras, trazendo uma harmonização interna, trazendo uma paz interior, e que nós possamos refletir nesses ensinamentos, tendo a certeza que Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso amigo, e que dizia para nós: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não se turbe o vosso coração, não atemorize, não se inquiete, acalmem-se. Eu estarei convosco todos os dias. Eu apenas vos peço, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. E Jesus então nos pede que nós possamos levar a fé, levar a alegria, a esperança, onde faltar esses ingredientes, que nós possamos nos revestir de todas essas virtudes que já repontam na nossa intimidade e que possamos levar aonde faltar, possamos levar esperança, alegria, paz, reconforto, consolo, equilíbrio.
o amor nos nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Fiquem com Deus.